Oi, pessoal! Hoje então, a gente vai fazer um exercício do Enem de 2023 e eu já aviso aqui que ela é um pouquinho mais complexa do que as questões que a gente vem fazendo, tá? Mas vamos lá. Ele diz aqui então que um carro sedã apresenta tipicamente 200 quilos de alumínio distribuídos pelo chassi, motor e cabine. Uma amostra de bauxita, principal fonte natural do metal, é composta por 50% em massa de óxido de alumínio. Considere a massa molar do alumínio igual a 27 gramas por mol e a do oxigênio igual a 16 gramas por mol. A massa de bauxita, que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de um carro, desse modelo, é mais próxima de... Então aqui o que ele está pedindo? E o que ele está falando, né? Aqui ele está falando que geralmente a gente tem sendo utilizados aí 200 quilos de alumínio. Só que esse alumínio ele vai estar sendo extraído da bauxita e essa bauxita ela vai ser composta por 50% em massa de óxido de alumínio, certo? E aí com essas informações ele quer saber no final então quanto de bauxita que eu vou precisar para ter esses 200 quilos de alumínio, certo? Então a gente sabe que ele quer 200 quilos de alumínio e aí a gente tem os dados aqui, né, considerando as gramas por mol. A gente sabe que a bauxita ela é composta, então, 50% por óxido de alumínio. Então, eu tenho o óxido de alumínio, certo? Só que a gente precisa entender quantos gramas estão associados a esse 1 mol de óxido de alumínio. Então, a gente vai precisar usar essas considerações que ele está fazendo. Então, no caso, ele fala que o alumínio tem 27 gramas por mol, mas aqui eu tenho 2 mols de alumínio. Então, eu vou fazer 27 vezes 2 quando eu estiver falando do alumínio. Então, aqui eu tenho 54 gramas por mol. E aí, agora eu preciso considerar o oxigênio. O oxigênio, ele falou que são 16 gramas por mol, mas eu tenho 3. 16 vezes 3 dá 48 gramas por mol. E aí, eu preciso somar esses dois valores para eu entender quantos gramas por mol eu tenho quando eu falo desse óxido de alumínio. Se eu somar tudo, eu tenho 102 gramas por mol de óxido de alumínio, certo? Beleza. Só que isso aqui a gente precisa entender um pouquinho a proporção que eu tenho de alumínio nesse mol. Porque esses 102 gramas, eu estou considerando o óxido de alumínio inteiro, certo? Só que a questão, ela tá dando ênfase no fato de que eu uso 200 quilos de alumínio, certo? Então, para fazer essa proporção da quantidade que eu tenho de alumínio, eu vou fazer a quantidade de alumínio que eu tenho em 1 mol, então 54, sobre 102 gramas, que é o meu total, certo? E aí, se eu fizer essa conta, eu vou ter aproximadamente 0,52, beleza? Que a gente também pode falar que é mais ou menos 52% de óxido de alumínio, eu tenho 52% sendo só alumínio, tá? E aí os outros 48% sendo do óxido. Tranquilo? Beleza. Só que aí, se a gente tem... Agora a gente precisa considerar que eu vou ter 200 quilos de alumínio, certo? Então, se eu considerar que eu tenho... Deixa eu fazer um espaço aqui. Se eu considerar que eu tenho 200 quilos de alumínio, eu preciso dividir isso por essa porcentagemzinha aí que eu achei, certo? Porque se para cada 1 mol de óxido de alumínio eu tenho 52% sendo só alumínio, eu preciso entender quanto que eu preciso de óxido de alumínio para eu conseguir ter os meus 200 gramas, os meus 200 quilos, certo? Então, se eu fizer essa divisão aqui de 200 dividido por 0,52, eu vou ter aproximadamente 384 quilos, certo? De óxido de alumínio.
A questão acabou aqui? Não, a questão ainda não acabou aqui. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado também, tá? Porque a gente tem 384 e a gente tem uma opção aqui nas alternativas de 378, que tá bastante próximo até. Só que a gente precisa tomar cuidado com essa parte aqui do enunciado. Por quê? Porque ele fala que a bauxita, ela é a principal fonte do metal alumínio, só que ela é composta por 50% em massa de óxido de alumínio. Então, a bauxita não é 100% óxido de alumínio, certo? Ele é 50%. Então, se ele é 50%, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer 384 dividido por 0,5. 0,5 é igual a 50%, certo? E aí, depois que eu fizer essa conta, eu vou ter aproximadamente 768 quilogramas de bauxita. Tá certo? E aí, isso aqui é uma aproximação, 768. O valor mais próximo é 756, certo? Na alternativa D aqui. Tranquilo? Então, essa questão é um pouquinho mais complexa, porque a gente precisa fazer essas relações de massa molar e entender um pouquinho essa relação da proporção com a porcentagem que o próprio enunciado está falando pra gente. Beleza? Mas era isso por hoje.